Boa noite, turma. Sejam bem-vindos aí à versão Captec, a edição Captec 2024, que é o curso preparatório para a prova do título especialista em cardiologia da SBC, mas também um bom curso para aqueles que têm interesse em fazer uma revisão dos grandes temas da cardiologia. Como a gente tem mostrado no nosso material de divulgação, o curso ele abrange todo o conteúdo teórico da bibliografia da prova do TEC. Os nossos professores são pessoas de referência nos assuntos no Brasil, pesquisadores, e a maioria deles, por sinal, autores das nossas diretrizes, que fazem parte da bibliografia do TEC, né? E nós temos, então, como vocês verem na plataforma, várias aulas dos diversos temas. Após cada aula tem exercícios para que vocês possam praticar e exercitar. Lembrando que uma das grandes formas de aprendizagem e para a prova é exercício de repetição, e é muito importante fazer exercícios. Então, ao final de cada aula, vocês têm exercícios para praticar. Nós temos encontros como esses que nós vamos fazer hoje aqui, que é o primeiro encontro, para fazer uma revisão, um overview dos temas da aula, e depois uma discussão síncrona com os professores sobre o tema da hipertensão, no caso do dia de hoje. Nós temos podcasts na plataforma que comentam questões da prova passada, podcast com questões comentadas, tá? E vamos ter ainda uma novidade esse ano, que é o aulão do Captec. Nunca fizemos isso, é a primeira vez que vai ser feito. Ou seja, uma semana ou 2 semanas antes aí da prova, vocês vão ser convidados a participar de um grande aulão de revisão de todos os temas da prova, para poder tirar dúvida, né? Refrescar a cabeça aí. Então, sejam bem-vindos todos ao curso do Captec. Aproveitem bastante o curso, estudem bastante. Já de antemão, desejo boa sorte a todo mundo nessa jornada e que todos consigam aí o desejado título do TEC, que é tão importante para a nossa vida profissional da cardiologia. Hoje nós vamos começar o nosso primeiro webinar com o tema da hipertensão arterial. Teremos aqui dois convidados super especiais para a gente aqui. Já são professores rotineiros aqui no TEC. É o professor José Márcio Ribeiro, que é professor doutor, Fellow do American College, doutor em cardiologia pela USP, no HC, da Faculdade de Medicina, professor adjunto 3 de cardiologia da Faculdade de Ciências Médicas e médico assistente da Clínica Cardiológica do Hospital Felício Roxo, que é a Fundação Félix Roxo, em Belo Horizonte. E a professora doutora Lília Soares da Costa, que é doutora em cardiologia também pela USP no INCOR, membro do Banco de Avaliadores dos Sinais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que avalia aí os cursos de graduação e pós-graduação, né? E presidente do Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro, tá? A professora Lília vai falar para a gente inicialmente sobre um overview do diagnóstico ao tratamento da hipertensão arterial. Depois o professor José Márcio vai falar sobre a abordagem e manejo ali da hipertensão arterial refratária e resistente. Esses temas caem com muita frequência na prova do TEC. Após a apresentação deles, nós vamos abrir aqui algumas questões passadas à prova do TEC, para vocês vão responder em tempo real, poder testar o seu conhecimento, e depois os professores vão comentar a resposta de vocês. E vocês podem interagir no chat também, enviando perguntas, dúvidas aqui, para os nossos professores, para a gente discutir aqui, tá? Então, convido a professora Lilian para começar. Muito obrigado, já agradeço de antemão a Lilian e o Zé Márcio pelo aceite de estar aqui com a gente. Muito obrigado. Fique à vontade, professora Lilian. Obrigada, boa noite, professor Peixoto. Zé Márcio, boa noite. Boa noite a todos. Vou compartilhar aqui minha aula. Agradeço aí o convite da equipe do Captec para essa participação mais uma vez. É um prazer. Só para fazer uma correção, eu estive na presidência do Departamento de Hipertensão até ano passado, agora eu faço parte da coordenação científica da SOCERJ. Mas vamos lá. Então, assim, eu preparei a minha apresentação baseada nos capítulos das diretrizes, né, que é o nosso último documento. A próxima diretriz está no forno, provavelmente ano que vem a gente já está em preparo, mas eu vou pontuar para vocês assim, os dados mais importantes dos
capítulos em questão. O primeiro capítulo, que fala sobre a definição, coordenado pelo professor Paulo Sérgio Jardim, é um capítulo que faz um histórico, né? O que é essa hipertensão? É uma elevação sustentada da pressão arterial acima de valores de 140 por 90, então é importante a gente ter esse conceito, ela tem que ser sustentadamente acima de 140 por 90, ou seja, não cair, né, na pegadinha de um valor acima de 140 já ser chamado de hipertensão, porque não é, ela tem que estar algumas medidas acima desse valor. O tempo de diagnóstico e tratamentos prévios que o paciente tenha feito é importante, especialmente para a gente avaliar efeitos colaterais e progressão de lesão de órgão-alvo. A gente sabe que as lesões de órgãos-alvo têm relação com o nível da pressão arterial e com o tempo de tratamento. Os fármacos que possam vir a interferir com a elevação da pressão arterial, como corticoides, descongestionantes nasais, cocaína, outros fármacos, né, ou drogas. A avaliação clínica desse paciente, que é a partir dos seus sintomas, também do que é a doença, ela é um inimigo silencioso, né? Mais de 50% são assintomáticos, e quando tem o sintoma, o mais frequente é a cefaleia, e a presença de lesão de órgãos-alvo. Então, o nível de pressão arterial, os sintomas, as lesões de órgãos-alvo associados aos múltiplos fatores de risco, e a gente tem aqui, então, aqueles mutáveis e os imutáveis, né? Uma história familiar importante, a presença do sexo, né, mais prevalente no homem e na mulher após a menopausa, a raça, né, etnia afrodescendente tem maior prevalência de hipertensão, como fatores biopsicossociais, como obesidade, como fator ambiental, como nível socioeconômico de escolaridade, né, associados a doenças mais prevalentes, que são as comorbidades de dislipidemia, obesidade, intolerância à glicose, vão determinar lesões clínicas e ou subclínicas que podem ser marcadas, seja só pela hemoglobina glicada elevada, por uma pressão de pulso elevada, velocidade de onda de pulso, que marcam, né, doenças vasculares, de rigidez vascular. Isso vai me dar um histórico de um paciente que, frente a uma história familiar de hipertensão, a gente sabe que pai ou mãe hipertensos, eu tenho 30% de chance de ser hipertenso, pai e mãe hipertensos, 50% de chance, então já carrego geneticamente essa propensão, mas frente especialmente à qualidade de vida que eu levo, eu vou determinar essa hipertensão. Isso tudo que a gente fala de uma hipertensão primária que chega a 90%, 95% das hipertensões, mas obviamente que a gente tem aí que descartar a possibilidade de uma hipertensão secundária. Mas juntando todos esses fatores desse indivíduo com uma potencial hipertensão primária, eu vou estratificar o seu risco cardiovascular. Quando a gente fala em prevenção dessa doença, a gente está também falando de um tratamento não farmacológico. Quando a gente for falar de tratamento, a gente vai ver que é basicamente a mesma coisa. O controle do peso, ou seja, a manutenção de um peso ideal, é um dos maiores fatores hemodinâmicos, metabólicos, para se manter o nível de pressão arterial ideal. A cada milímetro de mercúrio que se eleva, a cada quilo eleva-se 1 milímetro de mercúrio, e o inverso também é verdadeiro, até valores de 20 milímetros de mercúrio de possibilidade de redução. Associado a um controle de peso ideal, com dietas mais ou menos rígidas, né, composta de frutas, vegetais, sem gordura, preferencialmente hipossódicas e até com suplementação de potássio, se necessário, a gente tem o grande arcabouço para o controle não farmacológico ou a prevenção dessa doença. E se a gente considerar o que isoladamente reduz mais milímetros de mercúrio, a gente observa que a atividade física, preferencialmente aeróbica, mas também ajustada a uma atividade anaeróbica, mas preferencialmente aeróbica, em até 300 minutos por semana, a gente tem incremento de melhora até 300 minutos, embora a gente fale hoje acima de 150, 200 é o ideal, já é suficiente, vamos dizer assim, é o que mais reduz milímetros de mercúrio. Então, as mensagens principais desse capítulo é que esses números são arbitrários, mas a gente coloca acima de 140 por 90, sustentados, que ela é uma condição multifatorial associada a múltiplos fatores de risco de altíssima prevalência. Então, a gente tem hoje uma prevalência de 30% da população brasileira com hipertensão arterial, e custo efetiva a sua prevenção, né? Já que a gente tem possibilidade de redução de milímetros de mercúrio, de controle
controle de milímetros de mercúrio com essas medidas que a gente acabou de comentar. No segundo capítulo, que foi coordenado pelo professor Marco Antônio Mota, que é a diagnóstico e classificação, a gente relembra, não vou entrar aqui naqueles detalhes, mas tem uma lista, né, na própria diretriz, é importante que vocês revejam os critérios de aferição de pressão arterial pelo método auscultatório. Né, eu medi a circunferência do braço entre o olecrome e o acrome, nessa metade do caminho eu aferi qual é essa circunferência para a escolha do tamanho do manguito ideal, lembrando que eu tenho manguitos de criança, manguitos de adulto, manguitos de obeso, né, manguitos de coxa, e isso tudo para minha pressão, que inicialmente ela é feita da forma palpatória para medida de pressão sistólica e depois auscultatória para as duas medidas. Que a posição do paciente ela deve ser sentada, sempre com as costas recostadas, pés apoiados no chão, o braço na altura do coração. Só que junto disso eu posso ter um outro tipo de aferição de pressão arterial, que é a medida residencial ou ambulatorial da pressão arterial, que é um método oscilométrico em que eu não preciso auscultar o paciente, a aferição ela é automática. A diferença, a grande diferença da MAPA é que ela me permite leituras noturnas, então eu tenho como reproduzir aquela média de pressão ao longo da noite e com isso avaliar o ritmo circadiano do paciente, ter o maior número de medidas e com isso eu vou reproduzir melhor as atividades que o paciente vem fazendo ao longo do dia. Diferentemente da monitorização residencial, que tem o seu grande benefício a um baixo custo e incomoda menos o paciente, porque ele só vai medir a pressão de manhã e à noite, só que ao longo de uma semana. Ela reproduz, tanto quanto a MAPA, a questão de controle terapêutico. Então, para controle terapêutico, ela é tão eficaz quanto, mas para diagnóstico, o que me dá melhor caracterização da curva tensional ao longo das 24 horas, o ritmo circadiano e a MAPA, obviamente. Quando a gente fala de classificação de pressão arterial, essa é a nossa tabela de classificação da diretriz, mostrando que o grande diferencial dessa diretriz para a anterior foi a gente separar o que é ótimo do que é o normal. Né? A gente sabe que o ótimo é abaixo do 13 por 8,5, 130 por 85, mas o nível ideal, ótimo, é abaixo de 120 por 80. Então, eu tenho um nível normal, abaixo de 130 por 85, e tenho um nível ideal. Ambos merecem ser repetida essa pressão anualmente indivíduos a partir de 18 anos, para não ser pego de surpresa. Então, essa é a recomendação de acompanhamento. Já o indivíduo pré-hipertenso é aquele que está entre 130 e 140 ou entre 80 e 90, é aquele indivíduo que pode se tornar um indivíduo hipertenso caso eu não modifique os seus hábitos de vida, caso eu não use aquela prevenção primária, caso eu não tenha um cuidado com ele maior. Então, não é preconizado o tratamento se o indivíduo for de baixo risco, mas eu tenho que ter um olhar diferente para ele, porque ele pode cair nesse estágio de hipertensão e aí, progressivamente, agora sim, na hipertensão eu tenho 3 estágios, aumentando 20 milímetros de mercúrio a cada estágio da sistólica e 10 milímetros de mercúrio a cada estágio da diastólica. Outro dado que é importante para vocês, assim, em termos de prova, é lembrar que o que define a pressão arterial é o que tiver maior valor. Né? Então, se o indivíduo for 13 por 10, ele é estágio 2 porque ele tem 10, embora ele tenha 13. Ou se ele for 18 por 8, ele é estágio 3 porque ele tem o 18. Né? Então, o que define é o nível maior, o sistólico ou diastólico que estiver no estágio maior. Quando eu vou para MAPA, o que eu faço é usar uma medida um pouco menor para caracterizar ele como hipertenso, já que essa medida de pressão é feita fora de consultório e que se pressupõe que o indivíduo tenha necessariamente uma pressão menor. E aí a gente utiliza a mesma pressão que a gente utiliza para 24 horas da MAPA, que é 130 por 80, a gente utiliza como média de pressão arterial na MRPA como valores de anormalidade. Então, eu passo a caracterizar, quando eu tenho esses 2 exames, um ambulatorial e um de consultório, eu passo a caracterizar 4 fenótipos de hipertensão arterial no seu diagnóstico. Aquele que é um normotenso verdadeiro, em que sua pressão no consultório e sua pressão fora do consultório, seja pela MAPA ou RPA, são normais. Aquele hipertenso verdadeiro, em que eu tenho ambos também elevados, agora anormal aqui e anormal aqui. E um grupo de cerca de 30% dos pacientes em que eu erro este diagnóstico. Seja para menos, ou seja, eu tenho uma pressão no consultório alta, mas na verdade ele tem uma pressão normal, que é o nosso hipertenso do jaleco branco, ou hipertenso do avental branco, né? Hipertensão de consultório. E o inverso, é aquele que tem uma pressão normal no consultório, mas ela está elevada na MAPA, que é o hipertenso mascarado ou normotenso de consultório.
ambos eu estou errando. Da mesma forma que se ele for um hipertenso tratado em uso de fármaco, eu também tenho os mesmos 4 fenótipos. Eu posso ter um hipertenso que tem uma elevação de pressão no consultório, como posso ter um hipertenso que parece que ele está controlado, mas ele não está controlado quando ele faz a mapa. Né? Esses 4 fenômenos caracterizam fenótipos diferentes, né? Esses 4 grupos caracterizam fenótipos diferentes, que o que chama mais atenção é o erro diagnóstico em 30%. Então, isso é uma outra coisa que cai muito em prova, né? Que é a indicação desses exames, especialmente para identificação de hipertensão de avental branco e de hipertensão mascarada. Então, nas nossas indicações oficiais, seria aquele hipertenso estágio 1 para eu descartar o avental branco ou o pré-hipertenso de consultório para eu descartar a hipertensão mascarada. Lembrando que eu tenho indicações muito precisas, por exemplo, avaliar o ritmo circadiano. Em quem? Em quem tem uma suspeita de hipertensão noturna, por exemplo, na apneia obstrutiva do sono, no renal crônico, no diabético, na disfunção autonômica, em que eu posso ter inversão do meu padrão circadiano, ou indivíduos que tenham sintomas ou hipotensões posturais sintomáticas. A tabela da nossa diretriz diz que a MAP e a MRPA elas ficam, então, indicadas precisamente naquele que tem pré-hipertensão ou naqueles estágios iniciais da hipertensão em que eu preciso diferenciar esses dois fenótipos. Né? Diferentemente de um estágio 3, por exemplo, em que a pressão já está 18/11 e que aí eu devo indicar o tratamento precisamente, e aí a MAPA vai ficar reservada para o acompanhamento terapêutico e não mais agora para diagnóstico. Então, as recomendações é que eu sempre coloque um aparelho, né, de braço auscultatório no meu consultório, anualmente, em todos os indivíduos que forem pré-hipertensos ou normotensos. Naqueles que forem hipertensos e que eu tiver uma diferença de pressão maior de 15 milímetros de mercúrio entre os braços, eu posso suspeitar de uma doença ateromatosa localizada. Se a pressão for menor do que a diferença, né, entre os braços for menor que 15 milímetros, eu devo utilizar o braço com a maior leitura. Então, isso é uma outra pegadinha. Qual é o braço que eu utilizo para medida de pressão? Então, é o braço em que tiver a pressão mais elevada e que eu não espero que ela esteja acima de 15 milímetros de mercúrio. Outra coisa, faço 3 medidas sempre e utilizo a média das últimas 2 leituras, ok? Isso é também um outro conceito, né? E utilizando o mapa MRTA para diagnóstico da avental branco ou da mascarada. As mensagens principais, então, são essas. No 4º capítulo, que é a avaliação clínica e complementar, eu passo pela história, fatores de risco, lesão de órgão-alvo, vou chegar à história de uso de fármacos e vou chegar à estratificação, que é o próximo capítulo, e descartar a hipertensão secundária. Então, eu vou, neste sentido, agregando fatores. Então, primeiro, eu meço a pressão do meu paciente, vejo o peso, altura para cálculo de índice de massa corpórea, cintura abdominal, faço a avaliação das lesões de órgãos-alvo básicas, cérebro, vaso, rim, né, e coração, pensando num déficit motor, sensorial, havendo pulsos, sopro, pressão de pulso, velocidade de onda de pulso para ver rigidez vascular, índice tornozelo braquial para ver ateromatose periférica, bulhas, presença de 4ª bulha na hipertrofia, 3ª bulha na disfunção sistólica, presença de sopros, por exemplo, uma estenose aórtica associada por nível de aterosclerose ou uma insuficiência mitral por alargamento do anel mitral na disfunção sistólica, presença de crepitações pulmonares, insuficiência cardíaca, seja ela com fração de ejeção preservada ou não, e pulsos e palpação abdominal para procurar pulso não, sopro e a palpação dos rins. Avalio, então, o meu exame clínico, só coloquei aqui a foto, né, resumindo isso que a gente falou, do quadro que se equivale à nossa diretriz, e dizendo que a fundoscopia, ela passa nessa diretriz a ser quando disponível. Né? Se ela é disponível, eu acrescento no meu exame, se ela não é, ela não vai fazer tanta diferença nesse diagnóstico, nesse momento. A diretriz traz um novo quadro, que é um quadro de fatores de risco adicionais. Isso é importante que vocês saibam esses números. Esses números, em algumas questões, eles são cobrados. Né? Qual é o valor de triglicerídeo normal, de LDL normal, como é que eu faço o diagnóstico de diabetes? Por exemplo, eu tenho uma glicemia de jejum de 8 horas acima de 126, alguma aleatória acima de 200, ou a glicada acima de 6,5. Então, esses valores são importantes. Um índice tornozelo braquial abaixo
de 0,9. O que é o índice de massa corpórea normal? Então, acima de 30, ele é obeso. Cintura abdominal na mulher abaixo de 88, no homem abaixo de 102. Então, esses são valores que são interessantes vocês recordarem. Né? E aí eu tenho a cesta básica de controle de pressão arterial para o meu diagnóstico, em que eu peço uma análise de exame de urina, potássio, creatinina, estimativa da minha filtração glomerular, uma glicemia, uma hemoglobina glicada, o perfil lipídico e ácido úrico eletrocardiograma. Essa é a cesta básica para aqueles diagnóstico inicial, e eu reservo esses outros exames para à medida que eu vou agregando fatores de risco. Então, por exemplo, o ecocardiograma vai ficar indicado no indivíduo em que eu tenha uma hipertensão estágio 1 ou 2, mas que não tem hipertrofia no eletro, mas tem fatores de risco associado. Então, pode ser que ele tenha uma hipertrofia, e a hipertrofia vai ser mandatória na escolha do meu fármaco, se eu por acaso tiver. Né? Então, por exemplo, uma albuminúria no indivíduo com síndrome metabólica com fator de risco associado. Presença de sopro, eu vou pedir ultrassom de carótidas. Então, à medida que eu vou tendo agregação de fatores de risco, eu vou indicando cada um desses exames, que a gente chama assim de exames especiais. Né? Então, existem fatores que são fatores maiores de risco, que vão estratificar o indivíduo, que é o sexo masculino, o indivíduo acima de 55 anos, homem ou 65 mulher, a história de doença cardiovascular prematura em parente de primeiro grau, lembrando pai, mãe ou irmãos somente, dislipidemia, diabetes e obesidade. Esses indivíduos são os considerados de maior risco. Aí eu parto para as lesões de órgão-alvo, em que a hipertrofia vai ser considerada por índices, né, de Cordell ou Sokolov, com seus valores específicos, e índice de massa corpórea acima de de índice de massa de ventrículo esquerdo acima de 116 para o homem e 96 para a mulher. Como eu comentei, o índice tornozelo braquial abaixo de 0,9, uma doença renal crônica, pelo menos estágio 3, ou seja, com a taxa de filtração entre 30 e 60. A albuminúria, ela é considerada quando a minha relação albumina-creatina é acima de 30, entre 30 e 300. E a velocidade de onda de pulso, embora tenha sido colocada nessa diretriz, está ganhando papel cada vez mais das diretrizes, com valores acima de 10. Esses valores são interessantes que a gente recorde ao longo dos estudos da hipertensão para ficarem bem fresquinhos para a prova para vocês. A estratificação de risco, então, ela é feita a partir do momento em que eu tenho todos esses dados. Já medi a pressão do meu indivíduo, já avaliei seus fatores de risco, sei agora se ele tem lesões de órgão-alvo, doença renal crônica, diabetes ou doença cardiovascular. E aí eu caracterizo o risco a partir daí. Chamando atenção, por exemplo, no indivíduo estágio 1, em que ele pode ter vários riscos na dependência da agregação de fatores de risco. Da mesma maneira, o indivíduo que tem 1 ou 2 fatores de risco pode ter vários riscos na dependência do seu nível de pressão arterial. Então, o conjunto é que é o importante, como avaliar esse indivíduo. E, independente disso, eu ainda tenho fatores que podem modificar o risco desse paciente. Por exemplo, a presença de apneia de sono, uma pressão de pulso muito elevada, ácido úrico elevado, um estado inflamatório com uma PCR acima de 2, frequências cardíacas elevadas, o indivíduo sedentário, com distúrbios psicossociais ou econômicos. Então, isso vai agregando, não agregando na estratificação, mas modificando o risco daquele indivíduo, por exemplo, num caso clínico. Quando a gente entra em meta terapêutica, um dado que é muito importante agora também numericamente para vocês guardarem, é que o que eu espero encontrar do meu indivíduo hipertenso, independente do valor que ele tenha de pressão arterial, quando eu uso o tratamento e baixo essa pressão, o que vai indicar quanto que eu vou chegar a essa pressão é o risco cardiovascular. Então, se ele é um indivíduo de baixo ou médio risco, eu vou mantê-lo com pressões abaixo de 14/9. Agora, se ele tem alto risco, eu vou manter essa pressão abaixo de 13/8, ou seja, abaixo de 129/79. Mas nunca abaixo de 120/70, porque eu posso fazer muita hipoperfusão dos meus órgãos vitais. Então, é 140/90 para indivíduo de baixo ou médio risco, e o indivíduo de alto risco, que é aquele indivíduo que tem a coronariopatia, que tem a doença renal, que tem a doença cerebrovascular, esse indivíduo eu espero baixar mais, mas não muito, não abaixo de 12/7. E o mesmo raciocínio, ou melhor, equivalente, se faz para os indivíduos idosos. Indivíduos idosos rígidos, eu tenho o mesmo limiar de pressão, 14
por 9. É isso que eu quero chegar. Agora, o indivíduo muito idoso ou o indivíduo idoso frágil, eu mantenho a pressão dele um pouco maior, tá? Então, ao invés de eu baixar abaixo de 13, esse indivíduo idoso eu abaixo entre 13 e 14. O indivíduo frágil eu abaixo entre 14 e 15. Então, eu tenho um valor diferente para iniciar o tratamento, eu só inicio o tratamento acima de 160 e mantenho uma pressão entre 140 e 150. E percebam que a meta é sempre entre 70 e 80, a pradiastólica, isso não muda. Então, nos hipertensos de baixo risco, a meta é 14 por 9. Nos coronariopatas, 13 por 8, não mantendo diastólica abaixo de 70. Na insuficiência cardíaca, no AVC, 13 por 8, não baixando abaixo de 12 por 7. Renal crônico, idem, 13 por 8. E o tratamento dos indivíduos diabéticos, 13 por 8, também não inferior a 12 por 7. Basicamente, são os indivíduos de maior risco cardiovascular. Dando início aqui à fala do Dr. Márcio, eu vou começar a dar uma pincelada sobre tratamento, capítulo coordenado pela professora Andréia Araújo Brandão, que é assim o grande retrato que me mostra redução de morbimortalidade nesses indivíduos é a redução de milímetro de mercúrio. Isso que é importante na prática, a partir de 10 milímetros de mercúrio eu já tenho um efeito significativo. E aí tem dois grandes slides da diretriz, esse é um deles, que precisa estar memorizado, que é intervenção não farmacológica para todos os estágios de hipertensão, mesmo os indivíduos pré-hipertensos. Tratamento não farmacológico para todos. Quando que eu faço tratamento farmacológico? Está aqui em verde. Nos hipertensos de estágio mais elevado, 2 e 3, ou nos hipertensos de estágio menos elevado, mas que tenham um risco mais alto. Esses, sempre que eu faço o diagnóstico, eu começo meu tratamento farmacológico. E o contrário, quando que eu não faço, aqui em vermelho, naqueles pré-hipertensos de risco baixo, ou então naqueles que têm risco moderado, mas não têm pressão arterial concretamente elevada. Eu não tenho indicação de fazer tratamento farmacológico. Quem é que fica no meio do caminho em que eu tento o tratamento farmacológico, não farmacológico, e se não conseguir, passo para o farmacológico em 3 meses? Aquele estágio 1 de risco baixo e aquele indivíduo pré-hipertenso que tenha alto risco cardiovascular. Esse indivíduo é aquele em que eu ainda posso tentar um tratamento não farmacológico, mas no máximo 3 meses. Separando aqui os indivíduos idosos, como a gente comentou, idoso, muito idoso, ou seja, acima de 80 anos ou frágil, só começar fármaco acima de 160. E o idoso rígido, não, eu começo acima de 140, como a população geral. Esse é o segundo slide importante, os 4 fármacos que ficam reservados para iniciar tratamento nessa população, diuréticos, antagonistas de cálcio, IECA e BRA, reservando beta-bloqueadores para grupos especiais, no pós-infarto, na insuficiência cardíaca, em frequências cardíacas muito elevadas, como na fibrilação, na mulher com potencial de engravidar. Fora isso, os outros 4 fármacos. Se for num grupo em que eu tenho indicação de baixar muito pouco a pressão ou tem um risco baixo, a monoterapia pode ser suficiente. Agora, se for no indivíduo de risco mais alto ou estágios mais avançados, eu já devo começar com a combinação de fármacos. E aí, quando eu combino fármacos desse grupo, eu sempre uso o bloqueador do sistema renina-angiotensina e Ecobra associado ao antagonista de cálcio ou diurético. E partindo daqui, se eu não controlo a pressão, eu combino o tripé clássico do controle da hipertensão, que é um bloqueio do sistema renina-angiotensina associado ao antagonista de cálcio, associado a um diurético, preferencialmente o tiazídico. Se eu chego a esse estágio, eu otimizo todas as drogas antes de passar para um 4º fármaco. Porque a partir do momento em que eu tenho 3 fármacos em dose máxima e não controlei, eu passo a chamar esse indivíduo, então, de hipertensão resistente, que é a fala do professor Márcio. Só para a gente finalizar, lembrar que não se associa bloqueador de receptor de angiotensina com IECA, é uma outra frase importante para vocês guardarem, pelo potencial de arritmia, de aumento de morte dessa população. Isso aqui são só as nossas, para finalizar, gostaria de agradecer mais uma vez. Obrigado, professor Peixoto. Professora Lília, fantástico a sua capacidade de sumarizar um documento tão extenso como a diretriz e realmente uma excelente revisão para quem pôde assistir aqui. Isso vai ficar gravado, ou seja, quem por acaso
não pôde assistir hoje, depois pode assistir, que fica gravado lá na plataforma. Muito boa a apresentação. E eu, pessoalmente, também aproveitei bastante. Vou convidar agora o professor Zé Márcio para dar início à discussão da hipertensão resistente, refratária. Viu, Zé Márcio? Fique à vontade aí. Muito obrigado pelo convite, Peixoto. Vamos complementar aí que a professora Lília já iniciou. Eu agradeço o convite feito para participar em mais um Captec. E o nosso tema é hipertensão arterial resistente, alguma coisa sobre a refratária também, tá? Bom, em relação à definição, Lília já comentou, a hipertensão arterial resistente é aquela condição na qual a pressão arterial permanece acima de valores de 140 por 90 naqueles indivíduos que estão com 3 classes de drogas com ações sinérgicas, né, em dose máxima ou em dose máxima tolerada, tendo nesses 3, preferencialmente, um diurético tiazídico. Nesse conceito, nós também chamamos de hipertensão arterial resistente aqueles indivíduos que estão controlados, mas com 4 ou mais fármacos nessas condições. Então, esse é o conceito que nós temos de hipertensão arterial resistente. Vou ver se eu consigo passar aqui. Eu não estou conseguindo... agora deu. Em relação à hipertensão arterial considerada refratária, é um subgrupo da hipertensão arterial resistente, em que a pressão está acima de 140 por 90, mesmo em uso de 5 ou mais fármacos antihipertensivos, nesse caso já incluindo a espironolactona e um diurético de longa ação, que normalmente a gente usa a clortalidona. Então, nós temos o segundo grupo. E o mais interessante também é a chamada hipertensão pseudo-resistente, que talvez seja assim, a condição mais frequente que a gente encontra no dia a dia, que é aquela falha do controle da pressão relacionada a alguma situação, tipo avental branco, uma falha técnica na ferição da pressão, o indivíduo está com uma inércia terapêutica, ou seja, ele tem a pressão elevada, mas o médico não aumentou ou não fez as combinações que seriam sinérgicas, e o principal, que é a falha da adesão ao tratamento. Nós sabemos que é um grande problema que nós temos, é o indivíduo não seguir corretamente o tratamento, e na maioria das vezes a gente não tem o paciente não fala isso para nós. Bom, nesse diapositivo, nós temos aqui a classificação e o número de medicamentos que são utilizados. Então, o que está aqui à direita, nós temos pressões acima de 140 por 90, é a chamada hipertensão não controlada. Com 1 ou 2 drogas, é a chamada hipertensão não controlada. Quando nós estamos com 3 ou 4 drogas, é a chamada hipertensão resistente. E acima de 5 drogas, a hipertensão refratária. Do lado esquerdo nosso, nós temos aqui o paciente com pressão menor de 140 por 90, então nós chamamos de hipertensão controlada ou hipertensão resistente controlada. Em relação ao mecanismo fisiopatológico que predomina nesses 2 tipos, da hipertensão controlada e não controlada, chama atenção aqui que na controlada nós temos predominantemente uma retenção de líquido, um aumento de volemia, seja por uma ingestão de sódio exacerbada, ou uma sensibilidade ao sódio a esses pacientes, ou aumento de aldosterona, e também de pacientes com doença renal crônica. Enquanto que naqueles que não têm a sua pressão controlada, predomina uma hiperatividade simpática. Então, esses pacientes vão ter um aumento das metanefrinas urinárias, geralmente evolui com uma frequência cardíaca mais alta, tem uma rigidez arterial maior e uma resistência vascular periférica também maior. Distinguimos 2 tipos em relação ao controle e ao não controle da hipertensão resistente. Isso aqui é só para exemplificar
a chamada hipertensão resistente aparente, que inicialmente, quando a gente avalia esse paciente, nós pensamos que essa hipertensão resistente possa ser aparente, ou seja, não é a verdadeira, e nós temos então que avaliar três pilares importantes que está aqui nesse desenho de uma maneira bastante interessante, que é avaliar a adesão ao tratamento, investigar se essa pressão está elevada fora do ambiente do consultório e avaliar hipertensão secundária quando nós temos a chamada hipertensão verdadeira. Isso aqui é apenas um fluxograma de como é que a gente avalia esses pacientes, né? Nós temos um paciente com hipertensão resistente inicialmente aparente. Se nós não conseguimos excluir hipertensão no avental branco, nós chamamos então que é uma pseudo-resistente. Se nós excluímos a hipertensão do avental branco, mas não conseguimos também excluir a falta de adesão, também entra nesse grupo. E quando nós excluímos as duas condições, nós temos então a chamada hipertensão resistente verdadeira. Quais seriam aquelas causas mais frequentes da hipertensão arterial resistente aparente? A primeira delas é a falta de adesão. Metade dos pacientes, nos grandes trials, eles admitem que não usa a medicação corretamente. E é muito difícil da gente avaliar isso na clínica diária. Quer dizer, o paciente chega, ele afirma que está usando a medicação, mas na realidade, às vezes, na maioria das vezes, ele não toma essa medicação de um modo correto. Um segundo ponto são os eventos adversos. A gente sabe que quanto menos a maior adesão naquelas drogas que têm menos eventos adversos. Então, as drogas, o paciente deixa de usar a medicação à medida que ele apresenta algum efeito adverso com essa medicação. Outro dado também são aquelas situações que aumentam a pressão arterial, seja consumo de sal excessivo, consumo de álcool excessivo é muito frequente no nosso meio, contraceptivos orais menos importante do que era no passado, descongestionante nasal, o paciente não conta que está usando essa medicação, ele não considera isso como um remédio, e o abuso e o uso frequente dos anti-inflamatórios não esteroides. Outro dado também que é bastante importante é a inércia terapêutica, ou seja, a falha de fazer uma mudança na terapia, a falha de fazer uma terapia sinérgica, com classes farmacológicas sinérgicas, e também em doses adequadas. E, por último, a inércia diagnóstica, ou seja, nós temos um paciente que evolui de uma maneira não controlada a pressão e o médico muitas vezes não avalia isso. Hoje mesmo atendi um paciente que já chegou com hipertrofia ventricular esquerda e tem uma história de 10 anos de hipertensão arterial. Ele chegou para mim para avaliação de um risco cirúrgico. Na realidade, ele tem um hiperaldo primário. Então, esse paciente, durante anos e anos e anos, ficou correndo com isso e já com evento de lesão de órgão-alvo. Aqui nós temos, nesse diapositivo, as causas dessa hipertensão pseudo-resistente. Então, aqui vocês veem, em torno de 40% é a não adesão ao tratamento. O efeito de avental branco também um pouco menos de 40%. O subtratamento já vai a quase 70%. E a medida errada da pressão arterial também é em torno de 30% a 40%. São aquelas causas que nos levam ao diagnóstico errado de uma hipertensão resistente. Qual que é a prevalência da hipertensão resistente na nossa população? Os grandes estudos mostram, aqui estão o ALRET, o ACCOMPLISH, INVEST, o LIFE, mostra que nesses estudos a prevalência da hipertensão resistente varia de 8% a 12%, que é mais ou menos o que a gente observa na prevalência relatada nesses pacientes. Quando nós analisamos aqueles pacientes que não têm um controle da pressão arterial, e isso está em torno de 50%, de 12% a 15% teria a chamada hipertensão resistente. Nesse grupo, 1/3 tem pseudo-resistência, 1/3 tem
resistência verdadeira, e 1/3 tem uso de 4 drogas com pressão controlada, que também cai nesse grupo de hipertensão resistente. Portanto, é um número relativamente expressivo, e a gente sabe que a hipertensão resistente ela acarreta em torno aí de 50% a mais dos eventos adversos do que aquele paciente com hipertensão controlada. Os pacientes com hipertensão resistente, qual que seriam as causas secundárias nesses pacientes? Aqui é um dado do posicionamento brasileiro sobre hipertensão resistente, e chama atenção aqui a apneia do sono, né? Ela tem uma prevalência em torno de 5% a 15%, e dentro da hipertensão resistente, em torno mais ou menos até mais de 30% desses pacientes. Então, uma das causas dessa falta de resposta ao tratamento, muitas vezes pode ser a presença de apneia do sono. Doenças renais, em torno de 2% a 10% desses pacientes vão desenvolver uma hipertensão que não controla com aquele número de 3 a 4 drogas diferentes. Estenose da artéria renal, um pouco menos, 2,5% a 20%. Aqui está o grande responsável, que muitas vezes a gente não faz o diagnóstico, que é o hiperaldo primário. Em torno de 6% a 23% dos pacientes com hipertensão resistente têm hiperaldo primário. Hoje, o hiperaldo está se tornando assim mais importante na procura dessa condição do que a gente fazia antigamente. Talvez seja muito mais frequente do que a gente pensava antigamente sobre essa condição de hipertensão secundária. Doenças da tireoide, um pouco menos, de 1% a 3%, tanto hipo como hiper. A Cushing, menos de 1%, FeL, menos de 1%, e coarctação da aorta, menos de 1%. Então, eu chamo a atenção de novo para vocês. Por exemplo, entre todos os hipertensos, o hiperaldo primário está em torno de 15%. Se nós analisarmos pacientes com hipertensão resistente, essa prevalência sobe para mais de 25%. Como nós fazemos a avaliação desses pacientes? Uma vez suspeitado hipertensão resistente, nós vamos considerar 2 coisas. A pseudoresistência, que tem que ser afastada excluindo o avental branco, a baixa adesão e o alto consumo de sal, e causas secundárias de hipertensão arterial. Se nós não temos nenhum disso, nós vamos pensar, então, na possibilidade de secundarismo, e aqui entra todas aquelas condições que nós já comentamos. Existem alguns dados clínicos, né, que nos levam mais a pensar nessa possibilidade de hipertensão resistente. Geralmente, o paciente mais idoso, e que tem uma sistólica mais elevada, uma diastólica mais baixa, é difícil a gente controlar esse paciente, de baixar a sistólica, né? Os pacientes afrodescendentes também têm uma dificuldade maior do controle da pressão arterial. Obesidade, os pacientes com sistólica mais elevada, que aqui cai no grupo do paciente idoso. Os pacientes que não têm o descenso durante o sono pela MAPA. Os pacientes com hipervolemia, mesmo tomando diurético, muitas vezes em diurético o tiazídico, eles se mantêm com hipervolemia. Muitas vezes nós temos que passar por um diurético de alça. Consumo excessivo de sal, sedentarismo e o efeito do avental branco. E condições associadas, presença de hipertrofia ventricular esquerda, diabetes, pacientes com síndrome metabólica, doença renal crônica e presença de albuminúria. É um conjunto de situações clínicas que muitas vezes está associado à hipertensão resistente. Então, na confirmação da hipertensão resistente, nós temos que ter um paciente não controlado com IECA, BRA, mais bloqueador de cálcio e mais um diurético. Essa pressão tem que permanecer elevada fora do consultório, por isso, então, esses pacientes são submetidos à monitorização da pressão de 24 horas. Nós temos, nessa presença de uma hipertensão resistente verdadeira,
nós temos que excluir a hipertensão secundária e excluir também a falta de adesão ao tratamento. Uma vez feito isso, nós vamos, então, vamos dizer, otimizar o tratamento. São as condições anteriores que nós já discutimos. Se eles têm, então, a pressão acima daquela meta preconizada, nós podemos substituir um diurético, por exemplo, tiazídico, por uma clortalidona, na dose de 12,5 a 50, ou indapamida, 1,5 a 2,5. Se essa pressão ainda permanece fora da meta, nós vamos adicionar o quarto fármaco, que normalmente é um antagonista dos receptores mineralocorticoides, no caso, a espironolactona, que varia de 25 a 50 miligramas. A milorida, menos frequentemente usada. Geralmente, nós usamos mais a espironolactona. Se a meta não é atingida, nós vamos usar o quinto fármaco, um beta-bloqueador com ação vasodilatadora é preferível, naqueles pacientes que têm uma frequência cardíaca acima de 70. Ou podemos usar também clonidina. A doxazosina, menos frequente. Ela não tem uma ação tão específica e a resposta não é tão boa quanto clonidina e o beta-bloqueador. Se a meta não é atingida, vamos por um vasodilatador, hidralazina, ou mesmo trocamos o diurético de tiazídico por um diurético de alça. Se isso não é atingido, podemos pensar na possibilidade de uma terapia intervencionista. Nesse diapositivo, nós temos, então, o paciente praticamente sem controle da pressão arterial. Se ele tem uma função renal satisfatória, estágio 1 a 3, uma fração de ritmo de filtração glomerular estimado acima de 30, esse paciente, então, vai ser colocado aqui a quarta droga, que é a espironolactona preferencial, ou outro antagonista do receptor mineralocorticoide, ou beta-bloqueador, ou alfa-1, ou um agente de ação central, ou associação entre eles. Se isso não é conseguido controlar a pressão, nós podemos pensar na possibilidade da denervação renal. Se o paciente tem uma função renal já comprometida, um estágio 4 ou 5, não em diálise, um ritmo de filtração menor de 30, nós podemos usar preferencialmente a clortalidona ou um diurético tiazídico-like, tipo da indapamida, ou usar um beta-bloqueador, alfa-bloqueador ou um agente de ação central. Os pacientes que seriam candidatos à denervação renal, eles têm que ter uma função renal satisfatória, com ritmo de filtração geralmente maior de 40, a pressão não controlada com essa combinação de fármacos que nós já discutimos, ou a presença de eventos adversos graves com essa medicação, ou mesmo uma piora na qualidade de vida. Então, nesses casos, podemos pensar nessa possibilidade da denervação renal. A outra possibilidade, nós estamos muitos anos aí que nós não temos fármacos novos, né, em hipertensão, e agora, mais ultimamente, nós temos visto algumas drogas chegando e talvez uma possibilidade maior para controle desses pacientes. Nós temos os chamados inibidores da aldosterona sintase, inibidores da aminopeptidase A cerebral, os antagonistas do receptor de etotelina, tanto A e B, os inibidores não esteroides, receptores mineralocorticoides, os agonistas do receptor 1 de peptídeos natriuréticos e as drogas que interferem na formação do RNA, do angiotensinogênio hepático. São drogas que estão chegando e que parece que, pelo menos os estudos iniciais, têm mostrado assim, um resultado satisfatório. O que está em branco são as drogas já conhecidas. Essas outras drogas aqui são drogas em desenvolvimento. O bloqueador de endotelina é o aprocitentan. O inibidor aminopeptidase é o firibaste. O baxidrostat, que é o inibidor da sintase aldosterona. O finerenone, que tem sido usado mais em pacientes com diabetes e já com disfunção renal, tem uma ação antihipertensiva
não é tão intensa, mas tem. E agora as drogas injetáveis que podem ser usadas talvez a cada 6 meses. E aquelas drogas também que têm efeito na pressão arterial, mas que não foram desenvolvidas com essa finalidade. Por exemplo, a valsartan sacubitril, que é usado para insuficiência cardíaca, tem algum efeito na pressão, e os inibidores de SGLT2 também usados para o diabetes, mas que podem ter também alguma redução na pressão arterial. Então, aqui nós temos todas essas drogas. O Firibast não mostrou nenhuma superioridade em relação ao placebo. Aqui a gente pode observar a redução da pressão arterial dessas outras drogas. Foi apresentado no American Heart o ano passado a aprocitentan, que é esse inibidor da endotelina, e ele se mostrou superior ao placebo na hipertensão resistente. O estudo FRESH, que é o Firibast, falhou nesses pacientes com hipertensão resistente. Essas drogas que vão modificar o RNA do angiotensinogênio, também são drogas que foram apresentadas agora mais recentemente no College, e drogas que vão modificar a genética são agentes anticorpos monoclonais que também podem reduzir a pressão arterial. Nós temos também os devices, né, os diapositivos, o sistema de redução da pressão arterial por aparelhos. Nós temos aqui o ativador dos baroreceptores, que mostra algum resultado, e a denervação renal, que também tem sido ultimamente mais explorada. Então, alguns resultados, tem um estudo Spiral, que mostra uma redução satisfatória da pressão arterial. Portanto, basicamente é isso que a gente tem. Eu gostaria só de sumarizar isso aqui para vocês, que a hipertensão resistente é um problema clínico difícil, muitas vezes de controle. A prevalência da hipertensão arterial no estudo RIHOT foi coordenado pelo professor Krieger. A prevalência está em torno de 11,7% nesse estudo. Sempre diferenciar a pseudohipertensão da hipertensão resistente verdadeira. Nós sempre vamos investigar a hipertensão secundária naqueles pacientes com hipertensão verdadeira. E é importante considerar também as comorbidades desse tipo de paciente, uma vez que nós vamos usar vários fármacos nesses pacientes. Então, é importante que a gente conheça também as outras condições que esses pacientes apresentam. A leitura recomendada para vocês, que eu sugiro, é a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, nossa, da 2020, e o posicionamento, nós temos um posicionamento brasileiro sobre hipertensão arterial resistente, também de 2020, em que trata de uma maneira bastante ampla sobre isso. Bom, o que eu tinha para comentar com vocês é isso. Muito obrigado e boa prova a todos vocês. Excelente, professor Zé Márcio. Agradeço também a boa revisão. Você veja que a professora Lília e o professor Zé Márcio fizeram uma revisão de todos os grandes tópicos aqui da hipertensão, fechou aí. E nós precisamos agora de fazer uma aplicação, ver como é que esses temas surgem na prova do especialista em cardiologia. Então, nós vamos aproveitar que agora eu vou pedir para o Zé Márcio tirar o compartilhamento dele, né? Vou tirar aqui. E vou colocar aqui. Nós vamos colocar algumas questões para vocês verificarem como é que essas questões são cobradas na prova do especialista. E a gente vai discutindo aí. Então, tá aqui com vocês. Todo mundo está vendo a tela aí, gente? Está certinho? Sim. Então, aqui nós vamos colocar uma questão que caiu na prova de título, está aqui, ó, tá? É um homem de 64 anos, hipertenso, diabetes de longa data, está usando clortalidona, espirolactona, carvedilol, valsartan, nitridipina em doses plenas. A pressão arterial de consultório dele está esse valor aí, 188 por 104. No exame físico dele tem um ictus propulsivo, um ritmo cardíaco regular em 3 tempos, com quarta bura. O mapa dele mostrou em 24 horas 149 por 92
em 24 horas, de vigília 160 por 95 e de sono 140 por 88. Então, tá, essa questão coloca para vocês o seguinte: ó, assinale a alternativa correta quanto ao diagnóstico. Então, nesse momento, nós vamos dar um tempinho aqui de uns 30, 40 segundos para vocês lerem aí, se quiserem, outra vez, e escolher essa opção. E aí vocês vão poder marcar no nosso questionário que vai aparecer eletronicamente aí, tá? Na enquete. Isso. Então, nós temos aqui o resultado já preliminar da turma, e é importante, Lilis e Márcio, olha que interessante, como que metade da turma marcou letra B e metade da turma marcou letra C. Você veja que as questões A, D e E não despertaram a atenção dos candidatos, tá? Então, considerando aqui a resposta que eu tenho do gabarito, nós temos que a letra B, que seria a resposta correta pelo gabarito. Mas vejam que nós temos que vários candidatos marcaram a letra C. Eu queria que vocês comentassem isso aí. Porque quem marcou a letra C pode aprender o porquê que essa letra C talvez não estaria correta. Pode Posso falar? comentar? Tá. Quer É, falar? posso comentar depois você complementa? Assim, isso Pode. é conceitual, né? Eu acho que isso é importante vocês amarrarem. Quando tiver 3 fármacos em dose máxima, não controlado, quando eu preciso da quarta droga, isso é a refratária. 3 e 4 drogas em uso máximo perdão, é resistente. 3 e 4 fármacos é resistente. Quando eu passo para 5 fármacos, ela é refratária. Então, ele está usando um tiazídico, espironolactona, carvedilol, valsartana e nitridipina. Tem 5 fármacos com ação hipotensora e não está com a pressão controlada. Por isso, ele é refratário. É isso mesmo. São 5 fármacos com mecanismos diferentes. Ele não tem a pressão controlada nem no consultório e nem pela mapa. Vocês veem que pela mapa também a pressão dele está elevada. Então, a Ele é hipertensão, a letra C, que é a hipertensão arterial resistente verdadeira, ela está correta. Mas a hipertensão arterial refratária é que seria a resposta correta, porque ela faz parte da hipertensão resistente verdadeira. Então, é um subitem dela. E, conceitualmente, com 5 drogas, nós chamamos de refratário. E é uma coisa importante prestar atenção que deve estar escrito na questão sempre em dose plena ou dose otimizada, né? E prestar atenção também que quando a gente passa para resistente, a primeira coisa que a gente faz é, se não está fazendo uso do tiazídico, utilizar um tiazídico. Então, ele tem que estar usando o tiazídico para ir para o quarto fármaco, vamos dizer assim, e para ir ir para o quinto, tem que estar associada a espironolactona. Obviamente, ressaltando-se aí as contraindicações específicas de cada paciente, alguma contraindicação. Agora, não havendo contraindicação, ele deve estar com tiazídico, com espironolactona e 5 fármacos. Agora, em Zé Márcio e Líria, eu aqui olhando a prova como analista externo, né? E pelo que eu entendi da apresentação do Zé Márcio, quando você já tem o carvedilol, já o beta-bloqueador, já não é mais, já ultrapassou do resistente, não é isso? O resistente à quarta droga que é o espironolactona, não é? Não, não necessariamente é o tipo da droga, mas seriam 5 fármacos com pressão não controlada, fármacos com mecanismo de ação sinérgico, incluindo aí a espirona e a clortalidona, entendeu? Aí poderia ser o carvedilol, poderia ser a clonidina, por exemplo, Sei. entendeu? E A droga em si, não.
A droga em si, que é importante, é a clortalidona, espironolactona, esse ponto de vista de conceito, né? Conceito, E, né? e E que tivesse a sinergismo entre elas. E assim, a gente não sabe a forma como ele associou os fármacos, né? Então, só para a gente recordar, o paciente homem, idoso, hipertenso, diabético, ele precisa de um bloqueador do receptor de angiotensina, né? Ou BRA. Ele precisa de um antagonista de cálcio, que é a droga que mais potencializa esses dois. A terceira droga seria a clortalidona, né? Se ele estava com hidroclorotiazida, o ideal é trocar para a clortalidona, porque é mais potente. E a quarta droga é a espironolactona. A quinta pode ser qualquer coisa. E aí, de repente, se ele fez dessa ordem, ele fez, vamos dizer, entre aspas, certo, né? Mas lembrando que o carvedilol, ele que como beta-bloqueador, ele pode ser uma primeira escolha num anginoso, né? Numa essência cardíaca, e aí não estaria errado também. É. Outra coisa interessante que eu vejo, assim, porque a gente não vê, assim, por exemplo, hipertensão arterial maligna, a gente não vê na diretriz essa informação, esse conceito, né, Lília? Mas do maligna. Peixoto, maligno era usado muito antigamente. E esse Sim. tipo de paciente está muito na mão do nefrologista. São pacientes que evoluem com uma função renal gradativamente, rapidamente em deterioração, ele piora rapidamente. São pacientes que já têm um fundo de olho com edema de papila, com exudatos, com hemorragia, etc, etc. Então, são pacientes que têm uma hipertensão extremamente difícil de controlar, e evolui rapidamente para uma disfunção renal mais importante, e esses pacientes vão a óbito de uma maneira bastante curta. Ele vai, evolui muito mal. Sim. Eu estou falando assim, como estratégia de prova do TEC. Eu pensaria isso, olha, eu não estou vendo isso na diretriz mais, né? Entendeu? É uma questão Já que talvez elimina, né? eu já eliminaria de cara. O jaleco branco também, você vê, o jaleco branco, ele teria que estar normotenso, não é isso? Pela mapa, não é isso ali, né? E, então, Exatamente. então, você veja, por isso que talvez nem chamou atenção ali dos candidatos essas opções. Isso é muito importante ter essa atenção na hora da prova, né? Realmente a letra E, que é uma letra, a letra E que é esquisita essa letra E, né? Hipertensão arterial de difícil controle. Também não tem essa categorização, mas assim, aí eu até não sei, aí eu como candidato, né? Se isso não daria até questão de você questionar a questão, porque é uma hipertensão de difícil controle. Mas tá lá, o gabarito foi letra B, essa questão não foi anulada, ela progrediu na prova do TEC de forma correta. Vamos para a Fechou. próxima. Oi, pode falar. Mas só complementar aqui o que você está dizendo, essa questão eu acho que ela está indicando exatamente a letra B. São 5 drogas diferentes, pressão em consultório e pressão de mapa alterado. Esse é o refratário. Eu acho Isso. que o indivíduo que conhece esse A conceito, ele vai definição, né? O exatamente. A conceito. definição, isso É o que eu mesmo. falei, é conceitual. A diretriz de hipertensão, mas outras também, né? Vocês vão ver também isso em doença coronária um pouco, mas a diretriz de hipertensão ela tem muitos conceitos, números e detalhes, né? Que é o que é Isso. cobrado. Então, você vê que está trabalhando em questão de conceito. Vamos ver aqui como é que essa outra questão trabalha. Um homem de 58 anos, hipertenso de longa data, em uso regular de clortalidona, 25 miligramas por dia, enalapril 40 por dia e anlodipina 10 por dia. PA de consultório 170 por 92, com frequência cardíaca de 84. Uma polissonografia domiciliar com diagnóstico de apneia obstrutiva do sono leve. A mapa mostrando 146 por 94 em 24 horas, 150 por 96 na vigília e noturna de 141 por 90. Então, ele vai solicitar qual que é o melhor diagnóstico e a melhor conduta terapêutica nesse momento. Então, nós vamos deixar um tempinho para que vocês vejam as opções e assinarem também no nosso quiz aí.
Olha, novamente, vocês vejam que a letra A, letra C e E não atraiu ninguém, mas interessante que a letra B e D atraíram, tá? Portanto, a gente pode observar, letra B e D atraíram, o gabarito oficial aqui que mostra é a letra B, então a gente vê que existe uma oportunidade de aprendizagem para quem marcou a letra D, tá? Porque ele confiou que seria a resposta e estaria errado, então ele vai poder checar e verificar. Vocês querem comentar, gente? Bom, Aqui eu tem acho uma. o seguinte, quer falar, Lília? Não, não, pode falar, pode falar. É o seguinte, aqui, olha, nós temos o paciente usando 3 drogas, dose máxima, sendo que um é diurético, então ele cai nesse conceito de não resposta, a pressão arterial de consultório e de mapa estão acima do normal, então é um paciente que está, conceitualmente, ele está com 3 drogas, com mecanismo diferente, dose máxima, com pressão não controlada no consultório e confirmada pela mapa, que também não está controlada. Então, nós temos o conceito de hipertensão resistente. Descartamos o A, que é refratária, nós temos aqui a D refratária, então nós temos resistente B, C e E. A partir daí, nós temos a segunda opção da resposta, que seria o tratamento. Normalmente, a quarta droga é espironolactona. Então, a B, que seria a resposta, vamos dizer assim, mais aceitável. Mas vamos ver a D e a E. Espironolactona e CPAP, provavelmente o CPAP eu não sei se ele teria, porque ele tem uma apneia obstrutiva leve. Eu não sei até que ponto que o CPAP poderia melhorar essa pressão arterial. E na letra E, iniciar beta-bloqueador pela manhã e clonidina à noite. Também não é o ideal. O ideal é você iniciar a espironolactona, que é a quarta droga de preferência. Lilian, me chama a atenção que uma turma marcou a letra B, que é a hipertensão resistente, e a outra turma marcou a letra D, que é a refratária, que era a questão anterior. Então, Eu alguma ia, confusão está aí para ser resolvida. eu ia falar isso. Eu tenho certeza absoluta que quem marcou a D agora entendeu o que é a B. Porque, assim, eu acho que essa questão tem uma coisa assim de. é, Pelo menos essa é a minha visão. Respondeu muito rápido, não pensou. A gente acabou de comentar: 3 fármacos é resistente, 5 é refratário. Ele está usando 3. Então, já não era para ter esse erro, mas ok, pode ser que tenha sido um erro. Não acredito. Por que eu não acredito? Porque se ele prescreveu a espironolactona, ele entende que o quarto fármaco é a espironolactona. Ele não pensou no beta, não pensou em outra coisa. Então, eu acho que foi uma pegadinha. Eu acho que essa questão tem várias pegadinhas, assim, coloca o CPAP em 2, que é indicado para apneia obstrutiva, mas como o Zé Márcio bem falou, é uma apneia leve para uma pressão muito alta. CPAP talvez não controlasse, mas ele poderia usar, não está errado. Ele só está errado porque, ou quando ele fala do CPAP, que é a letra C, ele está indicando beta-bloqueador, que não é a quarta droga, ou quando ele fala do CPAP, ele fala refratária, que não é a quarta droga. Então, assim, eu ainda complementaria mais. Eu falaria que é uma resistente, iniciar espironolactona e CPAP, possivelmente. E não está errado, acrescentando mais ainda, uma coisa que melhora a hipertensão noturna é a clonidina à noite. Então, não está errado você fazer uma clonidina à noite. O problema é que ele está colocando a clonidina numa resistente com beta-bloqueador de manhã e ele faz uma salada, né? Então, assim, pela diretriz, 3 fármacos não controlada é resistente, ponto final. Só poderia ficar entre a B e a C, né? Então, eu acho que foi, meu entender, foi falta de atenção, assim, de quem respondeu rapidinho isso. É uma questão que na hora da prova tem que tomar muito cuidado e atenção, né? Que ela trabalha vários conceitos numa questão aí, então ficar atento nisso. Então, acho que isso aí, gente, isso aí cai na prova do título mesmo, viu? Eu tenho revisto as provas, com frequência esses conceitos são cobrados. Vamos então para a terceira questão, que é a seguinte aqui, ó. Mulher de 37 anos, hipertensa, uso regular de indapamida, losartana 100 miligramas por dia, lodipina 10, espironolactona 50. Pressão arterial de consultório 168 por 94. E os exames de laboratório, creatina de 0,9, potássio 3,4, lipidograma normal. A mapa de vigília, a mapa 24 horas, 128 por 72.
de vigília 132 por 80 e noturna 111 por 68. Então, essa pergunta que vai ser levantada. Na investigação de hipertensão secundária, como deve ser iniciada a pesquisa do hiperaldosteronismo? Então, vocês podem ler aí e escolha a opção com calma aí para vocês. Vamos abrir o nosso quiz. Essa Nossa, aqui era, essa dispersou, gente. Olha que interessante isso, né? Você vê que a letra A atraiu a maior parte das pessoas, mas a letra B, C, D, a única que não atendeu ninguém é a letra E. Mas é uma questão que dispersou muitos candidatos, portanto, muita gente está confusa aí nos conceitos dessa questão, tá? Vou colocar aqui a resposta do gabarito para a gente ver e peço para vocês comentarem. Então, a resposta A é que foi marcada como correta pela Produtec, mas vocês vejam que muitas pessoas marcaram B, C e D também. Aí vocês ficam à vontade para eu comentar. vou começar falando da MAPA, né? A MAPA tem uma pressão controlada, mas a MAPA tem uma pressão controlada num paciente que está jovem e que está usando um, dois, três, quatro fármacos, incluindo a espironolactona. Então, eu já estou definindo que ela é resistente e mulher, e ainda mulher jovem com hipertensão resistente, eu tenho que pensar em secundária, tem que ficar com essa luz acesa na minha cabeça. Mas, independente disso, ela tem uma pressão controlada na mapa. Por que eu estou falando isso? Para a gente já descartar a letra D. Não é porque a mapa está controlada que eu não tenho indicação de controlar uma hipertensão secundária. Né? A mapa está controlada porque ela está cheia de remédio. Né? Então, isso é uma coisa importante. Para eu investigar hiperaldo, por que ele pensa no hiperaldo? Porque tem uma hipopotassemia. Né? Então, uma hipopotassemia, apesar de usando diurético, a gente percebe que é uma indapamida que não mexe. Provavelmente, ele já colocou a indapamida para mostrar, olha, não estou usando fármaco que mexa com o diurético. Né? O racional deve ter sido esse também. Então, eu estou usando fármacos que não mexem tanto assim no meu potássio e tem um potássio baixo, a primeira coisa que eu penso é no hiperaldo. E aí, vou falar de novo, é um outro conceito básico que vocês têm que decorar. Como é que eu investigo o hiperaldo? Suspender espironolactona. Espironolactona e antagonista de cálcio, especialmente anlodipino, a meia-vida são de um mês, né? 30 a 40 dias. Então, eu tenho que, pelo menos, eu falei da antagonista de cálcio aqui, não é para confundir, não, é só para vocês guardarem a meia-vida desses fármacos, né? Então, espironolactona eu tenho que suspender um mês, não dá para suspender menos do que isso. E quando eu vou fazer a dosagem, a triagem inicial do Peraldo, eu não preciso suspender mais nada, é só espironolactona. Suspendo um mês e doso aldosterona e renina. Aí eu vou fazer a relação, a dosagem da aldosterona fixa e a dosagem e a relação da aldosterona com a atividade renina plasmática, e aí eu vou ter números, enfim, aí a gente vai partir para depois, para a próxima questão, inclusive. Né? Então, assim, é importante. Então, eu descarto a letra D, porque não é porque a mapa está controlada que eu não vou investigar. Descarto a C, porque eu não tenho que partir para a imagem. A imagem eu só faço quando eu tenho alteração da renina e da atividade, da relação da aldosterona com a renina e fiz teste de supressão, e aí eu vou partir para a imagem.
E a terceira, e a letra B, eu não preciso suspender a losartana, eu só suspendo a espironolactona. Ou seja, isso é conceitual, tem lá uma frase escrito isso, suspender exclusivamente espironolactona por 4 semanas. Então, é mais uma frase para vocês decorarem aí. Márcio? Oi? Bom, só complementar aqui que Lilian disse, chama atenção aqui um paciente que toma losartana e espirona em dose relativamente mais alta, 50, e tem um potássio baixo, né? Então, isso aí firma um pouco mais a possibilidade de hiperaldo. Um dado interessante aqui é que a pressão pela mapa está boa, mas chama atenção também que é uma mulher jovem, né? Então, a letra A, que é a correta, né? Eu concordo com o Lilian em relação a isso. Agora, talvez surgisse alguma dúvida em relação ao tratamento desse paciente. Aí vai depender do que se acha na imagem. E nós temos, assim, alguns pacientes, né, que, uma vez que a pressão está controlada, eles permanecem só com tratamento clínico. Principalmente se for muitas vezes uma hiperplasia aí que não tem o que mexer. Mas, felizmente, ela está com a pressão boa. Eu acho que basicamente é isso mesmo, não tem mais nada a acrescentar, né? Eu achei interessante aí essa questão deles colocar a mapa normal, né, gente? Isso confunde o candidato de achando que está normal, não vai pensar em investigar a Investigar. hipertensão arterial como, né? Muito interessante essa questão desse ponto aí, né? Uma coisa que eu fico pensando, se eles precisariam ter colocado isso na investigação da secundária para pesquisar hiperaldo, vocês não podiam deixar até solto, mas é a questão de quem fez a questão, quem elaborou a questão. Vocês podiam deixar a questão talvez até solta para o aluno. Mas eu achei interessante essa questão da mapa está normal. Isso joga o candidato a pensar que não tem que investigar, não classificar como resistente ou refratário só porque está normal. Isso vocês abordaram na aula de vocês lá, então que eu peço aos candidatos que prestem muita atenção nessa questão, tá? Eu Essa acho que questão, ó, só chamando a atenção aqui, Peixoto, nesse item aqui, ó, na investigação da hipertensão secundária, como deve ser iniciada? Ele está perguntando como é que deve ser iniciada e na D ele diz que não tem indicação de investigar. Então, É, com isso aí você já anula esse item. exatamente, ó, você vê, isso é um é macete que o mesmo. Lucas passou agora aí. Ó. É interessante. É muito interessante, né, na hora que você faz uma questão, que você vai. O enunciado já te dá muita resposta, já, você já sabe basicamente o que está aqui. Né? Por isso aí você já elimina a D. Ó, pronto. Exatamente, a D já está fora. Eu Vamos acho, agora. Peixoto, que ele deve ter Oi. colocado, perdão, ele deve Pode ter falar, pode. colocado essa história do hiperaldo, porque na mulher jovem, uma das causas, né, fora o uso de anticoncepcional e tal, hormônio, uma das causas primeiras é a estenose de artéria renal, e não o hiperaldo, né? Então, por isso que ele falou, para investigar o hiperaldo. E, Senão, poderia ter é, recursos aí, né? sim, sim, sim. E a Produtec, uma das coisas que o TEC faz é evitar recursos, gente. Já estive no TEC durante muitos anos, a gente tem que evitar recursos, né? Então, a questão 4. Mulher de 55 anos, assintomática, vinha apresentando nas últimas duas consultas pressão arterial de 160 por 96 e 156 por 92, respectivamente, ou seja, nas duas consultas. Diversos exames complementares foram solicitados e, dentre os resultados abaixo, considerando que algumas alterações podem influenciar o prognóstico, qual pode ser considerada a lesão subclínica de órgão-alvo? Então, vocês avaliem aí quais são as avaliações. Eu lembro da aula da professora Lília, ela comentou exatamente sobre isso aí, né? Outra questão que é conceitual, né, Peixoto? É Você- decoreba, não tem Exatamente. jeito.
Bem, então a gente vê grande dispersão, só a letra C que não atraiu ninguém, a maioria marcou a letra B. Então você vê que é mais uma questão que tem oportunidade de aprendizado para todos os candidatos presentes, tá? Aí eu vou colocar aqui o gabarito da prova do TEC que colocou, e a letra B, que foi apontada como a opção correta por essa prova do TEC. Eu gostaria que vocês comentassem para a gente, né? Assim, como a gente falou, é conceitual, né? O índice tornozelo braquial, ele mede claudicação intermitente, doença arterial periférica. O valor normal é abaixo de 0,9, então abaixo de 0,9, então acima de 0,9, quando ele está abaixo de 0,9, eu tenho uma lesão. A espessura média intimal normalmente acima de 0,9. Índice de massa ventricular depende, né, no homem ou na mulher. No homem acima de 116, na mulher acima de 95. Taxa de filtração glomerular para risco cardiovascular da hipertensão quando eu tenho acima de 3, estágio 3, que é acima de 30, entre 30 e 60, que seria o normal, né? Abaixo disso, abaixo de 30 é que eu vou considerar significativo, e a relação creatinina-albumina. Um dado que e aí essa relação acima de 30, né? Entre 30 e 300, ele está em 56. Uma coisa que é importante, assim, que eu acho nessas provas, é assim, claro que a gente está começando, né? Hoje é a primeira aula de vocês, né? Uma coisa que é importante é fazer uma tabelinha com tudo que é número ou conceito que é importante de cada diretriz, para chegar lá na última semana, no aulão, dar uma recordada, uma mexida nisso tudo. Vocês vão passar por muitos números em doença coronária, em congênita, em insuficiência cardíaca, enfim. E isso pode confundir depois, né? É bom ir vendo o que cai na prova, né? Então você vê que esse tipo de questão vai cair na prova, esses números aí vão ficar frequentes aí. Você quer comentar uma coisa, mas eu posso passar para cinco? Não, aqui é exatamente, é um paciente com hipertensão e microalbuminúria, né? E, é, Basicamente é isso, a microalbuminúria é uma, quer dizer, de 30 a 300, acima é macro, então o paciente já com um indício de lesão renal, né? O restante são valores considerados normais, então é a letra B. Agora, Zé Márcio, só para a gente que trabalha com escola, com a elaboração de prova, né, eu analisando essa questão agora enquanto vocês falavam, a gente observa que essa primeira parte da vinheta não tem nenhuma importância para a questão, né? É o fato de falar que a mulher é assintomática, papá. Na verdade, a gente já podia colocar lá diversos exames complementares sobre qual exame complementar influencia o prognóstico. Ou seja, para a gente que elabora a questão, prestar atenção que a gente está colocando anunciado que não serviu É. para nada. É só um Eu, detalhezinho. só para complementar, eu fiz parte durante várias coisas da elaboração do ENAD. E, então a gente tem um manualzinho do ENAD que ensina como é que você deve elaborar uma questão de uma maneira extremamente, desculpa, bastante simples. A questão, a elaboração de uma questão é extremamente difícil. Não é Então, fácil, não é fácil. você não pode fazer pegadinha, você não pode mostrar a resposta e tal. Agora, o que a gente chama atenção é o seguinte: o enunciado já mostra praticamente o que que você vai encontrar, O que que está a não ser querendo? que seja uma coisa decorada, né? É. Essa aqui é mais ou menos decorada, você tem que saber os números para poder responder, mas na maioria das vezes elas têm um raciocínio. Eu acho que a gente tem tempo para pelo menos mais uma última pergunta aqui, que é a questão 5, tá? É, que ele coloca aqui, que é o seguinte, ó. Homem de 65 anos com diagnóstico de hipertensão arterial resistente em uso de quatro drogas. Iniciada a investigação de hiperaldosteronismo após a suspensão da espironolactona. Exames laboratoriais evidenciaram uma relação aldosterona-renina de 32 e aldosterona sérica de 18 nanogramas por decilitro. Assinar a alternativa correta quanto ao próximo passo da investigação. Então, vocês leiam as opções, marquem e a gente vai poder, então, discutir.
Então, nós temos aí uma dispersão maior entre a letra A e D, que atraiu mais, a letra B e a letra C não atraiu ninguém. Então, são duas as principais opções. O gabarito da Produtec aponta para a letra A, uma resposta oficial para essa questão. Aí eu vou deixar vocês comentarem. A É, outra opção foi D, né, Lina, que eles marcaram, né? Foi D. Houve empate, D né? e E, na verdade, a D e E são exames complementares, invasivos ou não, né? Não cérebro, né? Vamos dizer assim. Então, qual é a ordem, né? Primeiro que a gente viu naquela outra sessão, naquela outra questão lá. A gente, na pesquisa de Peraldo, a gente suspende a espironolactona, que é o que ele fez aqui, a idosa, a renina e a aldosterona. A relação que eu vou passar a investigar é quando eu tiver uma aldosterona acima de 15 e essa relação aldosterona, atividade plasmática de renina, acima de 30, ou seja, o dobro, né? Um 15, outro 30. Para decorar assim fica mais fácil. Mas eu preciso ter uma hipocalemia comprovada para partir direto para a imagem. Eu acho que aí é a pegadinha, né? Na verdade, eu faço tomografia, não é ressonância. Mas ok, né? Claro que ok não, preciso lembrar disso. Mas, assim, lembrar que se eu tiver a hipocalemia comprovada, como eu tinha até naquele outro caso, né? Se eu tiver a hipocalemia, essa relação de aldosterona, renina acima de 30 com aldosterona acima de 15, eu poderia partir direto para a tomografia. Mas não tendo, só tendo esses dois, essa aldosterona, eu querendo comprovar se ela efetivamente está suprimida com potássio baixo e não tendo, aí eu vou para o teste confirmatório. E aí, o meu teste confirmatório pode ser o da furosemida, pode ser captopril, pode ser corticoide, ou pode ser infusão salina. Né? São os 4 testes que a gente pode usar. É, enfim, não tem dúvida assim que é a letra A, mas é conceitual também. Eu acho que precisa lembrar do fluxograma direitinho, como é que procura o hiperaldosteronismo. Sempre o hipertenso com potássio baixo. Isso que eu acho que o Zé Márcio falou que foi uma tirada super boa, usando drogas que poupam potássio, espironolactona e ia cobrar. Eu não espero encontrar isso nesse paciente. Tem hipocalemia, eu parto para as dosagens, faço a relação, tendo acima de 15, acima de 30, não tendo potássio baixo, eu tenho que fazer teste de supressão. Se eu tenho potássio baixo, eu posso fazer tomografia direta. Basicamente é isso que a Lilian comentou. Eu acho que o teste confirmatório é importante, né, para depois partir para a imagem, e não o inverso. Hoje há uma tendência muito grande de se fazer muito imagem, e aí a gente cai dentro dos achados incidentais, né? Então, uma coisa que a Lília falou e que eu acho que é importante também é o potássio, né? O potássio baixo, a gente sempre pensa no hiperaldo com um potássio baixo, mas nem sempre, tá, gente? Muitas vezes você pode ter hiperaldo com potássio normal. Então, o potássio baixo é importante, mas não basear nisso só, né? Às vezes a Agora, investigação é até o contrário, né? Você acha uma imagem da ressonância e você vai procurar, porque o potássio estava normal, você não desconfiava, exatamente. né? É. Então, basicamente, você tem que ter essa confirmação, vamos dizer assim, bioquímica, para você depois passar para a imagem, né? Então, tem alguns itens aqui, só para chamar a atenção, aqui é o B, interromper a avaliação, baixa probabilidade. Não existe baixa porque ele está com esse índice aldosterona renina acima de 30, aldosterona acima de 15, que já faz suspeitar, né? A C, reduzir toda a medicação. É um pouco difícil, porque muitas vezes o paciente com 4 tipos de droga, você não consegue tirar essas drogas, né? E os 2 últimos é aquilo que nós já comentamos, né? A imagem vindo primeiro do que a confirmação. Acho que está correto. Eu acho a grande tacada aí, né, Lília? Essa é a questão do potássio que você falou aí. Eu sempre achando que só, né, a questão do potássio, né? Ou seja, se o potássio é baixo, vai para a investigação. Então, acho que essa questão Se deixa tivesse assim bem claro. potássio, seria a letra D. Isso, tá?
Então, turminha, é isso aí. Nosso horário já é até 21h30. Passamos um minutinho só para a gente não tomar o tempo de ninguém aí. Espero que vocês tenham gostado. Acho que a discussão foi muito boa aí, uma boa revisão. Continuem fazendo as questões aí que tem na, na plataforma, e nós vamos ter 2 simulados esse semestre da Produtec, mais o aluno. Agradecer de forma imensa ao professor Zé Márcio e a professora Lília. Foi sensacional, adorei a discussão de vocês. Acho que imagino que o pessoal que participou deve também ter. Algum comentário final de vocês dois aí? Então, Bom, desejar boa sorte para todo mundo e muito estudo. boa sorte. Eu acho que a diretriz e essas publicações da SBC são muito importantes que vocês façam a revisão disso, porque as perguntas vão sair disso aí, né? Então é assim importante que vocês tenham conhecimento disso. Isso. Boa Então, sorte a nós temos o Renato Marcel falando que foi excelente, agradecendo, viu? Vocês dois aí. Obrigada. Então, muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Boa noite para todo mundo. Obrigada, gente. todos. Boa Obrigado. noite.